Capítulo 38. Elizabeth e o Sr. Collins encontraram-se no café da manhã de sábado, momentos antes de os outros aparecerem, e ele aproveitou a oportunidade para apresentar suas despedidas com toda a formalidade que julgava indispensável. Não sei, senhorita Elizabeth, se a Sra. Collins já teve a ocasião de lhe exprimir a gratidão pela visita que nos fez, mas estou certo de que não deixará esta casa sem receber todos os seus agradecimentos. Asseguro-lhe que o privilégio da sua companhia foi muito apreciado. Temos consciência dos reduzidos atrativos da nossa humilde habitação, nossa vida simples e o pequeno número de criados, e o pouco que vemos do mundo, devem tornar Ransford extremamente aborrecido para uma jovem como a senhorita. Fizemos tudo a nosso alcance para passar o seu tempo da forma mais agradável. Elizabeth respondeu, assegurando-o de que tinha passado uma temporada muito feliz. Tinham sido 6 semanas muito agradáveis, e o prazer de estar com Charlotte, assim como as numerosas atenções de que ela fora alvo, faziam com que fosse ela quem devesse mostrar-se reconhecida. O Sr. Collins ficou satisfeito, e sorrindo replicou com solenidade. Sinto enorme alegria por saber que não passou o seu tempo de modo desagradável. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, e tivemos a felicidade de ter podido apresentá-la à mais alta sociedade. Graças às nossas relações com Rosings, tivemos a oportunidade de variar frequentemente a humilde cena doméstica, e creio podermos nos gabar de lhe termos proporcionado assim uma visita a Ransford pouco enfadonha. É preciso reconhecer que, apesar de todos os inconvenientes deste humilde presbitério, seus hóspedes não são de modo algum objeto de compaixão, desde o momento em que compartilham da nossa intimidade com Rosings. As palavras eram insuficientes para traduzir a elevação dos seus sentimentos, e na sua agitação, ele pôs-se a caminhar de um lado para o outro da sala, enquanto Elizabeth procurava, em frases curtas, servir simultaneamente a delicadeza e a verdade. Creio que poderá levar consigo para sua casa um relato muito favorável a nosso respeito, minha cara prima, continuou ele. Presenciou as atenções que quase diariamente Lady Catherine cumula à Sra. Collins, e espero que tenha se tornado evidente que sua amiga não fez mal ao... Não, mas sobre este ponto prefiro guardar meu silêncio. Permita-me apenas, minha querida Elizabeth, que lhe deseje do fundo do coração uma felicidade igual no casamento. Minha adorável Charlotte e eu só temos um espírito e um pensamento. Existe sob todos os aspectos entre nós uma notável semelhança de caráter e de ideias. Tudo indica que nascemos um para o outro. Elizabeth pôde afirmar que era essa uma grande felicidade, e com igual sinceridade acrescentou que ela acreditava firmemente na sua harmonia doméstica, com o que muito se alegrava. Não a contrariou, contudo, ter sido interrompida no seu discurso pela entrada da pessoa cuja felicidade comentavam. Pobre Charlotte! Era triste deixá-la só em tal companhia. No entanto, era necessário reconhecer que ela escolhera de olhos abertos, e embora aparentasse certa tristeza por vê-las partir, não parecia querer sua compaixão. A casa, as tarefas domésticas, a paróquia, a sua criação de aves e tudo mais ainda não haviam perdido seu encanto. Finalmente a carruagem chegou, as malas foram amarradas, os embrulhos levados para o interior, e a partida anunciada. Depois de afetuosa despedida, Elizabeth foi conduzida à carruagem pelo Sr. Collins, e enquanto atravessavam o jardim, este encarregou-a de transmitir seu mais respeitoso cumprimento a toda a sua família, não esquecendo seus agradecimentos pelas atenções que recebera em Longbourn quando ali estivera, e suas saudações para o Sr. e a Sra. Gardiner, embora não tivesse o prazer de conhecê-los. Então ele a ajudou a subir na carruagem. Maria imitou-a, e a porta estava a ponto de ser fechada, quando de repente ele lembrou que elas tinham se esquecido de deixar qualquer mensagem para as senhoras de Rosings. Naturalmente, acrescentou ele,
Desejarão que eu transmita seus humildes respeitos, com os mais cordiais agradecimentos pela bondade que foram objetos enquanto aqui permaneceram, certo? Elizabeth não pôs objeção. A porta, por fim, fechou, e a carruagem se afastou. Meu Deus! Exclamou Maria, após alguns minutos de silêncio. Parece que chegamos ontem, no entanto, quanta coisa sucedeu. É, muita coisa mesmo, concordou Elizabeth com um suspiro. Jantamos 9 vezes em Roses, além das 2 vezes que fomos lá tomar chá. Tenho tanta coisa para contar. E Elizabeth pensou, e eu tenho tanto a esconder. A viagem decorreu praticamente em silêncio e sem qualquer incidente. 4 horas depois de terem saído, chegaram à casa do Sr. Gardner, onde deveriam passar alguns dias. Jane parecia em perfeita saúde, e Elizabeth não teve oportunidade de observar as verdadeiras disposições da irmã, graças aos vários divertimentos que a tia tivera a bondade de organizar para elas. Mas Jane regressaria com ela, e em Longbourn teria a ocasião de observá-la mais detidamente. Não foi sem esforço, no entanto, que ela esperou até Longbourn para contar à irmã a resposta do Sr. Darcy. Sabia ter em seu poder a possibilidade de fazer uma revelação que não só causaria grande assombro em Jane, como despertaria agradavelmente em si o resto de vaidade que lhe restava. Era uma tentação a que nada se poderia opor, senão o estado de indecisão dela sobre o número exato de fatos que deveria revelar e o medo de ter de repetir certas coisas a respeito de Bingley. Capítulo 39. As 3 jovens partiram na segunda semana de maio com destino a uma cidade na região de Hertfordshire. Ao se aproximarem do lugar em que a carruagem do Sr. Bennet deveria encontrá-las, elas avistaram, como garantia da pontualidade do cocheiro, Kitty e Lydia, numa das janelas superiores de uma hospedaria. Havia mais de meia hora que elas estavam naquela localidade, fazendo visitas frequentes a uma modista em frente, olhando de soslaio e demoradamente a sentinela de plantão e preparando o molho para a salada. Depois de darem as boas-vindas às irmãs, elas exibiram uma mesa posta com várias espécies de carnes frias, que tinham conseguido encontrar na despensa da hospedaria. Que dizem disto? Não acham uma surpresa agradável? Queremos convidar vocês, acrescentou Lydia, mas terão de nos emprestar dinheiro, pois gastamos o nosso naquela loja ali defronte. Em seguida, mostrando as suas aquisições, prosseguiu. Olhem, comprei este chapéu. Não acho nada de especial, mas em casa vou desmanchá-lo e ver o que poderei fazer com ele. E quando as irmãs lhe disseram que ele era muito feio, ela acrescentou. Oh, mas havia 2 ou 3 ainda mais feios na loja. Quando eu comprar um cetim bonito para enfeitar, vão ver como ele vai ficar. Além disso, não interessa muito o que podemos usar neste verão, pois o destacamento sai de Meryton dentro de 15 dias. Ah, sim? Indagou Elizabeth com grande satisfação. Sim, vão acampar perto de Brighton. Queria tanto que papai nos levasse até lá para passarmos o verão. Seria maravilhoso. Creio que não sairia caro e a mamãe ficaria encantada de ir. Pensem só que verão mais enfadonho teremos, se ficarmos por aqui. Sim, pensou Elizabeth. Imaginem, estas senhoritas à solta em Brighton com um acampamento repleto de oficiais, quando aqui com um reduzido destacamento e um baile mensal em Meryton. É o que se vê. Tenho ainda outra novidade, disse Lydia. Trata-se de uma novidade formidável e importantíssima, e é sobre uma pessoa de quem todas gostamos muito. Jane e Elizabeth olharam uma para a outra, e o criado foi informado de que podia ir embora. Lydia riu e disse, vocês acham que o criado não deve ouvir, como se ele se importasse. Estou certa de que ele terá ouvido coisas muito piores do que a que eu tenho para dizer. Bem, passemos agora à novidade. É acerca do nosso querido Wickham. Não há perigo de ele se casar com Mary King.
Ela foi morar com o tio dela definitivamente, e Wickham está a salvo. E Mary King está salva, salva de um casamento financeiramente imprudente, acrescentou Elizabeth. Ela é uma tola em partir se gosta dele. Mas espero que não haja uma paixão muito forte em ambos os lados, disse Jane. De que não há nada do lado dele estou certa. Apostem como ele nunca se importou com ela. Quem se interessaria por uma insignificante daquelas? E cheia de sardas? Elizabeth pensou com certa amargura, que embora ela fosse incapaz de se exprimir com tanta grosseria, aqueles sentimentos não eram menos brutais que os que anteriormente ela mesma abrigara em seu coração e considerara liberais. Após todas terem comido, as mais velhas pagaram a despesa e elas pediram a carruagem. Instaladas todas as malas, caixas e embrulhos, além das aquisições de Kitty e Lídia, todas subiram e tomaram os respectivos lugares. Lídia comentou: Estou contente por ter comprado aquele chapéu, pois de qualquer modo terei mais uma caixa bem jeitosa. Bom, vamos conversar e rir até chegarmos em casa. Em primeiro lugar, contem vocês o que se passou desde que daqui partiram. Conheceram rapazes simpáticos? Divertiram-se? Tive esperanças de que uma de vocês regressasse com promessas de um casamento. Jane, se não tomar providências, em breve será uma velha solteirona. Ela tem quase 23 anos. Sentirei uma vergonha imensa se eu não me casar antes disso. A tia Phillips só pensa em vê-las casadas. Ela acha que Lizzie deveria ter aceito o convite do Sr. Collins. Mas ele deve ser muito chato. Meu Deus, que graça eu acharia se me casasse antes de todas. Eu as acompanharia a todos os bailes. Nos divertimos tanto no outro dia na casa do Coronel Foster. Kitty e eu tínhamos ido lá passar o dia. E a Sra. Foster, que se tornou uma amiga inseparável, prometeu organizar uma pequena festa para esta noite. Convidou as duas Harringtons, mas como Harriet estava adoentada, Pen teve de ir sozinha. Sabem o que fizemos? Vestimos o irmão com roupas de mulher. Foi engraçadíssimo. E que cara dele! Ninguém sabia disso, fora o coronel e a mulher. Kitty, eu e a nossa tia, que foi quem emprestou o vestido. Quando Danny, Wickham e Pratt e mais 2 ou 3 deles entraram, não o reconheceram. Como nós rimos! E a Sra. Foster também. E eu estava quase sem ar de tanto rir. Claro que àquela altura, os outros começaram a desconfiar e acabaram descobrindo toda a tramóia. Com histórias deste gênero e diversos episódios divertidos, Lydia, auxiliada pelas sugestões de Kitty, distraiu as companheiras durante todo o caminho até Longbourn. Elizabeth tentava não ouvir, mas sua atenção era constantemente despertada pelas frequentes alusões ao nome do Sr. Wickham. A recepção em casa foi afetuosa. A Sra. Bennet alegrava-se por constatar a beleza sempre igual de Jane, e mais de uma vez durante o jantar, o Sr. Bennet se voltou para Elizabeth e disse: Estou contente por você estar de volta, Lizzie. O grupo se sentou para jantar e era numeroso, pois quase todos os Lucas tinham vindo para rever Maria e ouvir as novidades. Foram vários os assuntos abordados. Lady Lucas fazia várias perguntas a Maria, que estava do outro lado da mesa, acerca da prosperidade e criação de aves de sua filha mais velha. A Sra. Bennet, duplamente ocupada, de um lado, indagava qual era a última moda, e do outro, repetia essas informações para as filhas mais jovens dos Lucas. E Lídia, numa voz mais alta e estridente do que a de qualquer outra pessoa, enumerava os vários acontecimentos da manhã para todos. Oh, Mary, disse ela, que pena não ter vindo conosco. Durante o caminho, Kitty e eu fechamos todas as cortinas da carruagem e fingimos que não havia ninguém dentro. Teríamos continuado assim até chegar, mas Kitty começou a sentir-se enjoada, e quando chegamos à hospedaria, creio que nos portamos como devíamos, pois regalamos as outras 3 com o melhor almoço frio do mundo.
e se tivesse nos acompanhado, também a teríamos convidado. E depois a volta também foi muito divertida. Pensei que nunca caberíamos naquela carruagem. Quase morri de tanto rir. Falamos e rimos tão alto que qualquer pessoa nos ouviria a 15 quilômetros de distância. Mary replicou gravemente. Longe de mim menosprezar tais prazeres, minha querida irmã. São os que sem dúvida se enquadram mais nos temperamentos femininos. Mas confesso que não me seduzem. Prefiro um bom livro. Mas Lídia não ouviu uma só palavra dessa resposta. Ela não dava atenção a ninguém durante mais de meio minuto, e nunca ouvia o que Mary dizia. Lídia insistiu com as outras para que fossem todas a Meryton saber das novidades, mas Elizabeth foi contra. Diriam que as senhoritas Bennet não aguentam meio-dia em casa sem sair correndo atrás dos oficiais. Havia ainda outro motivo para essa oposição. Seria extremamente penoso encontrar-se com Wickham, e estava resolvida a evitá-lo tanto quanto possível. A partida do destacamento causava-lhe grande alívio. Dentro de 15 dias os oficiais partiriam, e ela esperava ficar livre deles para sempre. Poucas horas depois da chegada em casa, Elizabeth descobriu que a viagem em Brighton, a que Lydia aludira na hospedaria, estava em constante discussão entre os pais. Percebeu imediatamente que o pai não tinha a menor intenção de ceder, mas suas respostas eram tão vagas e evasivas que a mãe, embora muitas vezes desanimada, não perdia a esperança de alcançar um triunfo.